Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Hoje é dia de entender a face oculta da medicina. Conversaremos sobre os bastidores dos processos de cura envolvendo interações entre os profissionais de saúde nos dois lados da vida. Medicina e mediunidade. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Os médicos do futuro serão médiuns extremamente desenvolvidos e trabalharão em parceria com os colegas que estão nos planos espirituais. Esta frase é do médico, cirurgião, oncologista, profissional respeitado na sua área de atuação, autor de 7 livros e estudioso do espiritismo, Dr. Paulo César Fructuoso, nosso convidado especial do dia. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado. Dr. Paulo, nós que agradecemos, estávamos ansiosos por essa entrevista, porque hoje a gente tem muito que aprender com o senhor aqui. Hoje a gente fala de materialização, de medicina, mediunidade, ciência e espiritualidade, e nada melhor do que falar sobre esses temas com o senhor. Para a gente começar a adentrar nesses assuntos, a gente poderia rapidamente entender como que o senhor começou a lidar com a mediunidade, com o espiritismo. O seu pai, né? O senhor fala que o Eduardo, né, Frutuoso, foi vidente desde os 6 anos. Conta pra gente, Dr. Paulo. Sim, um médium de berço, começou a ter evidências aos 6 anos de idade, nasceu em 1924. Em 1930 começou a ver coisas que ninguém via, só ele. Em 1930, os pais levaram o meu pai a uma junta médica. Os médicos não entendiam o que aconteceu com a criança e acharam que estava com algum distúrbio psíquico e orientaram que ele deveria ser submetido a sessões de choques elétricos. Bem, uma criança de 6 anos tomou uma série de choques elétricos, nada adiantou, e a sua mediunidade dele, para que a criança não entrasse numa perturbação assim psíquica, foi bloqueada por um médium aqui na cidade de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, e ele foi levado pela minha bisavó, a sua avó, que era espírita, então conheceu inclusive pessoalmente o Bezerra de Menezes, levou a um médium, o médium através de uma sessão de passe bloqueou a vidência da criança, e essa vidência só voltou a ressurgir quando ele ingressou no Lar de Frei Luís, o maior centro espírita aqui do Rio de Janeiro. E desde então nunca mais cessou. Então eu convivo com a mediunidade, embora ele não tinha evidência, mas tinha incorporações mediúnicas e até determinados efeitos físicos não muito raros. Mas então eu convivo com isso desde criança, só que eu não tive tempo de me dedicar, porque você está se dedicado ao estudo profundo da medicina. Até que em 1978 eu ingressei definitivamente no Lar de Frei Luís, há 42 anos atrás, e nunca mais abandonei esse grupo. E não vou abandonar nem depois que desencarnar. O Lar Frei Luís é um centro espírita, o maior centro espírita da cidade do Rio de Janeiro, é isso, Dr. Paulo? A maior centro espírita da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e um dos maiores do país, e curiosamente chefiado, comandado por uma entidade católica, Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para cá, para o Rio, na primeira metade do século XX, e se radicou aqui na região serrana, na cidade de Petrópolis, e realizou por ali tamanhos prodígios que foi considerado um verdadeiro santo na região. E esses prodígios que ele realizava era através de sua mediunidade. Frei Luís era médium. Olha. E ele é assessorado por outras 2 entidades católicas, Frei Leonardo e Padre Isabel. Nós aqui nos dividimos em católicos, em evangélicos, em budistas, em maometanos, em judeus, em ateus, porque por tal Deus, que eu não compreendo por enquanto, só tenho certeza que ele existe,
Não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho comandado por um único pastor. Na Terra, o Cristo planetário Jesus. Doutor Paulo, conta pra gente quais são os trabalhos feitos no lar Frei Luiz. Todos os trabalhos mediúnicos, processos de desobsessão, passos magnéticos, mas a grande repercussão que esse grupo promoveu foram os fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos que lá ocorreram durante 60 anos. Até 2015, os fenômenos físicos de ectoplasmia e materialização de espíritos foram frequentes. Tais fenômenos, tais reuniões, tais assembleias, as sessões, elas têm dois motivos pelos quais os comandantes espirituais do planeta Terra permitem, primeiro, auxílio a pacientes graves, principalmente cancerosos, como acaso não existe, aí é a área que eu mais atuo como cirurgião. Porque quem mais se teletransportam e se materializam nessas reuniões são espíritos de médicos, trazendo conhecimentos muito acima de tudo aquilo que a gente possa imaginar dentro da medicina e cuidando dos enfermos que nós levamos aos seus cuidados. Não prometemos nunca, eu não prometi nunca, nenhuma cura milagrosa a ninguém, mas eu tenho certeza que todos os pacientes que foram levados ao longo de 60 anos, milhares de pacientes, foram muito beneficiados, principalmente na sua estrutura extrafísica, principalmente na sua estrutura perispiritual, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. O segundo motivo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título do meu 5º livro. Doutor Paulo, conta um pouquinho pra gente melhor essa questão. O senhor fala que as doenças são limpadores do nosso perispírito. Então, o senhor acabou de falar também da questão extrafísica, dos trabalhos, né, de cura que acontecem no lar Frei Luiz. Então, o que seria isso? Para quem não entende o que é o perispírito, nós estamos numa TV aberta, para quem não entende essa questão da mediunidade, explica um pouco pra gente como que é esse trabalho. O perispírito é um componente extrafísico intermediário entre a alma, né, que é o espírito encarnado, e o nosso corpo físico. Isso foi descrito em meados do século XIX por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, ele comparou o perispírito a um envoltório, por exemplo, de uma semente de uma fruta, perispírito. Muitos das doenças que nós médicos da Terra tratamos não têm a sua origem diretamente no corpo físico, mas sim nesse componente extrafísico. Principalmente as doenças malignas, o câncer. Eu não vou dizer que todos os cânceres têm origem no perispírito. Por exemplo, a maior causa evitável do câncer da civilização moderna é o tabagismo, certo? Então, se o indivíduo fuma, eu considero um suicida, não é? Ele adquire por si próprio, através de uma substância chamada 3,4-benzopireno, que está localizado no tabaco queimado, e esse 3,4-benzopireno é um dos mais poderosos cancerígenos químicos que a ciência conhece. Mas como é que você pode explicar uma tumoração maligna que acomete um feto, ou seja, um câncer que acomete um feto, acomete a criança antes que ela nasça? Bem, são essas incongruências que afastam as classes eruditas dos templos. Os médicos, por exemplo, 80% dos médicos só acreditam na matéria. 80% da classe médica é absolutamente descrente, só acredita naquilo que nós pegamos. Mas como é que você pode coadunar a existência de um ser infinitamente justo, infinitamente sábio e infinitamente bom, onipresente, onisciente, onipotente, que permite que uma tragédia biológica dessa acometa uma criança que nem nasceu? Então, esses mistérios é que afastam as classes eruditas dos templos. Então, eu estou percebendo, há muito tempo que eu percebo isso, que a solução da humanidade é a aproximação entre a ciência e as religiões. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso,
Onde foi que Jesus aprendeu? Só pode ter aprendido com civilizações que nem mais existem, em outros planetas, em universos paralelos ao nosso, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, mas que ele aprendeu. E eu também vou aprender, porque eu sou imortal. Estou ocupando durante algum tempo um casulo. A vida está na borboleta, não está no casulo. Todos nós somos imortais. Então, até onde eu entendo, para cada célula física do meu corpo, bota aí entre 50 e 100 trilhões, de acordo com a massa física de cada um, existe um componente extrafísico localizado no perispírito, uma outra célula localizada no perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito por corpo físico, eu curaria um leproso. Agora, precisaria de energia, e energia não falta. Se eu pegar 60 gramas do teu corpo, os físicos estão nos dizendo que em 60 gramas do teu corpo tem energia suficiente para a construção de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu tenho 90 quilos, 90 mil gramas, 160 mil bombas atômicas. Se eu conseguisse manipular de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Então não existe mistério, não existe o que não é comum. Não existe milagre, não existe sobrenatural. O que existe são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é muito humilde em admitir que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. Então nós estamos no caminho. O que eu coloco nos meus livros, é que está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós conhecemos. E nós, evidentemente, precisaremos ser mais inteligentes para compreendê-la, mas seremos mais inteligentes porque também a nossa inteligência está em evolução. Doutor Paulo, conta algum caso que o senhor teve com médicos que não são espiritualistas ou espíritas, mas que tiveram de alguma forma um contato sobrenatural ou uma questão. Porque o senhor conta num livro do senhor sobre uma médica que ela tem vergonha, porque ela é médium, mas ela não conta para ninguém. Não, ela é vergonha, não é vergonha, ela é reservada. Reservada. Mas ela porque existe um preconceito, não existe, doutor Paulo, entre a ciência e a espiritualidade? Nós temos os médicos, olha, todo médico, acredite ou não, é médium. Não são médiums declarados, eles não percebem. Mas todo médico, em algum momento, tem alguma intuição, tem alguma ideia que ele não sabe de onde veio. Só que nós não temos coragem de falar, certo? Eu tenho um colega que trabalha comigo há mais de 30 anos. E aí houve uma cerimônia lá no Senado, que em decorrência do nosso trabalho, no dia 18 de outubro de 2019, no dia do médico, e nós fomos convidados a uma cerimônia lá, pelo dia do médico, pelo nosso trabalho, colocado nos livros e palestras, aquilo que você sabe. Depois que eu apareci nessa reunião, nessa apresentação no Senado, esse colega que trabalha comigo há mais de 30 anos, cirurgião, me aproximou de mim e falou assim: Paulo César, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu estava de plantão no Cardoso Fontes, aqui no Rio de Janeiro, e deu entrada o filho de um médico com uma bala no tórax. Estava no coração e ficou sob meus cuidados. E o coração parou. Durante 40 minutos eu fiquei massageando e o coração não voltou. Eu decidi parar. Quando eu decidi parar, você sabe que nitidamente eu escutei alguém dizer no meu ouvido: continua. Eu continuei e salvei o rapaz. Ele nunca me falou isso, mais de 30 anos. Então nós ficamos assim, receosos que nós sejamos assim, caracterizados como algum demente, algum distúrbio, portador de algum distúrbio mental. Mas isso tudo é uma coisa natural, não existe sobrenatural. A mediunidade está incrustada no nosso ADN e que não foi alcançado ainda pelos nossos geneticistas. Mas isso é só questão de tempo. A velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência. Então, daqui a pouco, nós teremos explicações científicas para tudo isso. O problema está que nós estamos numa encruzilhada. E essa encruzilhada está sendo formada pelas religiões e pela ciência. Nós estamos no meio. Religiões estão nos orientando como nos conduzir.
Não devemos mentir, não devemos matar, não devemos prestar falso testemunho e tudo aquilo que nós sabemos. E nos convenceram de que ingressaremos nas que eles chamam de uma vida eterna. Acredito tranquilamente de que isso é verdade. O problema é que nós estamos sendo conduzidos somente até a morte. Que espécie de corpo eu vou ter? Eu vou necessitar de algum alimento? Quem vai me sustentar? Onde eu vou morar? Eu vou poder estudar, trabalhar? Crianças que falecem em tenra idade continuam crescendo, idosos rejuvenescem, cegos voltam a enxergar, paralíticos voltam a andar? Nós não sabemos nada. Quando você se volta para a ciência, tudo é obra do acaso. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve um azar de uma das seus 50 trilhões de células sofrer um conjunto de mutações que levou à transformação maligna. Então, eu estou no meio dessa estrada, dessa encruzilhada. Só tive uma solução. Alguém teria que voltar do outro lado da vida para me explicar essa história. E foi o que aconteceu comigo. Voltar do outro lado da vida através de incorporações mediúnicas? Não. Através de psicografias? Não. Através de evidências que eu não vejo? Não. Inclusive do meu próprio pai? Não. O que selou o meu ingresso definitivo nessa estrada foram os fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos, através de médios extremamente raros em toda a história da humanidade. Homens e mulheres denominados médios de efeitos físicos. Indivíduos que entram em transe mediúnico, desmaiam, entram em sono profundo. E quando estão nesse sono, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético denominado ectoplasma, por um prêmio Nobel de Medicina denominado Charles Richer, porque foi ele que descobriu a resposta anafilática humana. E quando você entra na história, quando eu resolvi pesquisar na ciência o que eu estava vendo, encontrei um monte de grandes nomes da ciência que tinham visto, pesquisado, testemunhado e comprovado que tudo isso era verdade. Nunca mais parei. Olha, a gente vai falar mais sobre o ectoplasma, mais sobre as materializações. A gente chega no nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais esferas da vida. Eu sei que você tem pressa, eu queria saber o seguinte, você me responder 3 perguntinhas. É o seguinte, é sabido que pessoas iniciantes, até iniciadas na doutrina espírita, temem se envolver a mediunidade. A que você atribui esse temor? Eu acredito que quando a pessoa tem temor, ela deve se abster porque ela não está preparada. Mas não havendo temor, ela está habilitada a um desenvolvimento produtivo. Quando se nós insistirmos no desenvolvimento associado ao temor, ela pode cair numa condição traumática. Chico, outra coisa, você está completando 50 anos de atividade mediúnica ininterrupta. Pergunto, o que você diria, qual seria a sua mensagem ao médium iniciante? O médium iniciante? Perseverar. Perseverança sempre. Não parar. Eu lembro 50 anos passaram com a rapidez de um relâmpago. Eu me lembro da primeira reunião como se fosse ontem. E tendo tido agora esse acidente circulatório, eu me surpreendi como é que o corpo é frágil diante de tanto entusiasmo e vontade de trabalhar que a doutrina desperta na gente. Então eu estou sentindo agora um conflito muito grande, porque dentro de mim continuou o anseio de trabalhar e o ideal de seguir para diante com o trabalho, mas agora controlado por uma engrenagem que eu já não posso controlar como eu controlava. Então acho curioso como é que a gente tem tanta alegria com a doutrina e o corpo impede da gente amanhecer o dia conversando nela. Rogério, Deus te abençoe. Para encerrar, hoje nós teríamos reunião de desobsessão. Eu não fui, mas os amigos ficaram lá. Eu queria que você mandasse um abraço. Um abraço para todos, os companheiros de Niterói. Como é que chama o grupo? É a
É a UME, não, é a UME em Niterói. Nossa Ieda e nosso Fernando, os amigos aqui, vão levar um abraço enorme. Para aqueles que ficaram lá trabalhando na reunião. Na certeza de que eu estou na lista da desobsessão. Eles vieram porque eu precisava. Deus te abençoe. Aqui tem tudo de bom para você. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre mediunidade e medicina com o Dr. Paulo César Fructuoso, mas sempre aqui no nosso segundo bloco a gente tem indicação de leitura e hoje a gente indica a editora O Clarim com a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, sempre com temas atuais à luz da doutrina espírita. Então está passando aí para vocês os dados da editora O Clarim. Tem também a assinatura digital, que são valores super acessíveis. Então, para você que quer aprofundar os ensinamentos do Espiritismo, editora O Clarim, jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. E a gente também vai falar do Instituto Eurípides, fundado há mais de 25 anos. Atualmente, o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar, para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente vai conhecer o Ivan. Hoje é dia de conhecer o pai de uma criança. As mães estavam sempre participando e o Ivan, fez jus aí, né, ao pessoal, aos pais. É o Ivan da Silva, pai da Isabelle, de 8 anos. Ivan, fique à vontade aqui no Esferas da Vida. Eu sou o Ivan, pai da Isabelle. E o Instituto ajuda bastante, que é o contratempo da escola, né? Enquanto ela ficava na casa dos meus pais, e deixa ela aqui na escola, ela aprende bastante coisa, tem atividades, cada dia uma atividade diferente que ela faz. E ajuda no desenvolvimento dela, né? E ela gosta bastante, tem bastante amigos aqui. E é legal. Muito obrigada, Ivan, pela sua participação. Muito bom ter um pai aqui também, presente com a criançada. E a gente não pode esquecer que o Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você, assim como eu, a gente pode juntos nos unir, né, para ajudar o Instituto Eurípides. Está aí o link, institutoeuripides.colabore.org. É uma causa nossa, é uma escola espírita que ajuda muitas famílias aqui na cidade de Araraquara. Então colabore também para dar continuidade a este trabalho muito nobre aqui do Instituto Eurípides. E a gente volta com a nossa conversa, que está boa demais, com o Dr. Paulo César Fructuoso aqui conosco. Dr. Paulo, conta pra gente essa questão da materialização. O que é, de fato, o processo da materialização e do teletransporte? Todos nós somos imortais. O fenômeno natural da morte é uma separação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. A vida está na borboleta, não está no casulo. O corpo é o casulo, o espírito é a borboleta. Então, quando nos separarmos do casulo, nós vamos ingressar num universo paralelo a esse que nós estamos habitando. Sob condições especialíssimas e raríssimas, com manipulação de grande quantidade de energia, em presença de médiuns de efeitos físicos, que entram nesse transe mediúnico e expelem a substância energética chamada ectoplasma, um espírito pode se teletransportar do universo onde se encontra até o nosso, e durante alguns momentos se tornar materializado, ou seja, visível e audível a todos que estiverem presentes numa dessa sessão. Se ele exalar algum odor, nós também perceberemos. E aí eu coloco 4 reflexões àqueles que me assistem nesse momento. E se o médico, um cirurgião, estiver presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransporte e se materialize seja um médico que já passou pela Terra, desencarnou, continua vivo, se teletransporta e se materializa? Terceiro, e se fosse possível diálogos entre esses médicos? Um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos?
Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não há como eu voltar, não há como eu desacreditar. Tudo que está relatado nas passagens evangélicas aconteceu. Sermão da Montanha, a crucificação, a ressurreição, não acredito, que aconteceu, no que eu entendo, foi uma materialização de Jesus através de manipulação de grande quantidade de energia, como, por exemplo, a que foi liberada pela desintegração atômica do seu corpo, que se achava envolto no Santo Sudário. Isso tudo são conclusões científicas, hein? Não são minhas, conclusões científicas. Bem, então eu fiquei tão esmagado com as experiências, com as evidências que foram colocadas ao meu caminho, conversando com médicos desencarnados que me contavam como realizam os procedimentos, por exemplo, cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico do paciente, que eu achei que num determinado momento eu tinha que colocar em livros. Então a minha vida virou pelo avesso. Vocês não estão me vendo aqui hoje porque eu coloquei esses testemunhos e essas observações em livros. E aí já me levaram 5 vezes para a Europa para falar até em faculdade de medicina, 2 vezes para os Estados Unidos, e só não fomos esse ano novamente por causa da pandemia. Tamanha é a necessidade de informação. E uma coisa que eu estou vendo com grande alegria é a elaboração, a organização de ligas de estudo de espiritualidade, ciência e medicina por acadêmicos de medicina. Não são as direções das escolas que estão organizando essas ligas, não somos nós, os professores, que estamos realizando essas ligas, são os alunos. Tamanha é a curiosidade científica que o está empurrando na direção desses fenômenos. Então, tudo que eu relato nesses livros são as nossas experiências com esses fenômenos. Bem, qual é a minha intenção? Doutor Paulo, como que é? Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor é cirurgião, oncologista, trabalha, né, no sistema médico tradicional e também trabalha no Lar Frei Luiz. Como que o senhor consegue trabalhar nessas duas frentes e fazer com que... Claro, porque tem muitas pessoas que o senhor atende nos hospitais, nas demandas tradicionais, que não necessariamente buscam ajuda espiritual, buscam ajuda tradicional. Como que é para o senhor trabalhar nessas duas frentes? Eu estou absolutamente convicto de que não estou sozinho. Nenhum médico da Terra está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Eu só sei cuidar da parte física do paciente. Quem é que está cuidando da parte mais importante? A extrafísica, a espiritual, a energética, a transmissora da vida física ao corpo físico dos meus pacientes. E imortal. Médicos que estão comigo. Médicos que estão me acompanhando e acompanham todos os médicos. Quando eu estive lá no Senado e fiz um rápido discurso no Dia do Médico sobre a motivação que me levou até lá, eu disse o seguinte: olha, ouso afirmar, e aí repeti a frase, ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós médicos encarnados na Terra obtemos com os nossos pacientes, não obteríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Então, nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. E não tenho nenhuma preocupação com quem não acredita. Um dia desse conversei com um desses. Colega, quantos pacientes você já operou na vida, hein? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. 23 mil precisa de religião? O mais importante é a conduta, não é a crença. Lá no Senado tinha um colega comigo que também estava sendo homenageado, cirurgião torácico. Já fez mais de 200 transplantes de pulmão. Ele tira pulmão de morto e coloca em vivo, inclusive em crianças. Milhares e milhares de cirurgias torácicas já realizadas. Na antessala do Senado, eu indaguei a ele: colega, qual é a sua corrente religiosa? Nenhuma, sou agnóstico, não acredito em nada. Não há nenhuma, não tenho preocupação. Logo no início, eu indaguei o presidente do Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida. O senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas médicos o que eu estou aprendendo aqui dentro do Lar Frei Luiz? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalha até exaustão. Estudam dia e noite. Ensinam tudo que sabem aos mais jovens. Ainda encontram tempo para cuidar da família. E não acreditam em nada. Ele falou assim: não mexa com nenhum dos seus colegas porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente?
não necessitam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Abaixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Que coisa linda. Não é por eu ser médico, não, mas talvez a medicina seja a profissão, e também os professores, claro, mais importante que exista na Terra, porque ninguém pode ser nada sem saúde. Você não pode ser papa sem saúde, não pode ser presidente da ONU sem saúde, não pode ser líder de nada sem saúde. Então a saúde física é muito importante para que nós possamos cumprir as nossas missões. Então, os médicos não podem estar sozinhos. Não pode estar. E o que eu coloco nesse meu livro, A Face Oculta da Medicina, que embora sejamos médiums sem percebermos, isso no futuro será diferente, porque nós seremos médiums declarados, com grande potencialidade mediúnica, como, por exemplo, a visão por transparência. Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião se eu tivesse a visão por transparência? A visão microscópica e ultramicroscópica. A utilização de forma inteligente das energias existentes no meu corpo físico e no meu corpo extrafísico. A confecção de próteses de ectoplasma capazes de substituírem áreas defeituosas no organismo humano. Então, Paulo César, você tem certeza que você está dentro do seu controle normal? Tem, porque tudo isso eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E eu não estava sozinho, havia outros colegas junto comigo. Então nos foi mostrada o que será a medicina mediúnica do futuro, que não pode ser hoje. Se eu tivesse a visão por microscopia, entendeu? Será que eu teria controle emocional estando dentro de uma sala de cirurgia e vendo o corpo do meu paciente coberto por micro-organismos? Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos. Então eu acho que eu não teria controle emocional de ver isso acontecendo. Se eu tivesse visão por transparência, ou os colegas da Terra também tivessem visão por transparência, quantos desempregados nós promoveríamos? Porque todas as indústrias que produzem, que fabricam esses instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico do nosso paciente, iam fechar. Não chegou o momento. Estou sendo bem claro. Me foi mostrada o que será a medicina mediúnica do futuro. E isso é mostrado lá no lar de Frei Luiz, é isso, doutor Paulo? Sim, isso já acontece lá no lar. Onde eu estou há 42 anos. Uma das exigências físicas para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e a luz natural afetam o ectoplasma quando ele sai do médium, a entidade e o espírito materializado, né? O ectoplasma, o médium e o espírito. Se você está na escuridão completa, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine onde está o médium em transe, e a cabine funciona como um condensador de energia, ele sai emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes, pelo fenômeno de bioluminescência. Então todo mundo vai ver. Então, como é que eu vou voltar atrás depois de ter testemunhado durante 40 anos a realidade de tais fenômenos? Muito bom. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta, porque a gente quer saber quais são os ensinamentos que os médicos do mundo espiritual já passaram aqui para o Dr. Paulo César Fructuoso. A gente já volta. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre medicina e mediunidade com o Dr. Paulo César Fructuoso. E agora, Dr. Paulo, eu tenho uma grande questão, que são esses ensinamentos dos médicos do mundo espiritual, né? Faz 42 anos que o senhor tem contato com a medicina espiritual. O que o senhor aprende com eles? O senhor vem aprendendo, o senhor tem 7 livros, essas crianças, né, que desde o útero já nascem com alguma questão, com algum tumor, como que o que eles ensinam para o senhor? Olha, eu tenho uma experiência própria, da minha família. Eu tenho uma neta de 4 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, ela foi picada pelo mosquito da Zika, e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta e a criança não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Bem,
E aí, uma vez eu estava passando pelo corredor do centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, hospital universitário onde eu trabalho, e me deparei com uma criança com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça da criança. Estava comprimindo a traqueia, os colegas operaram, fizeram uma traqueostomia para a criança não morrer sufocada. A criança, idade da criança, 6 meses de idade, com um tumor no pescoço do tamanho da criança. E aí os colegas me mostraram a tomografia da mãe grávida. Na tomografia já estava presente o tumor no feto. Bem, se a criança nem nasceu, fez mal a quem? E eu indaguei um desses colegas, o Frederic von Stein. Frederic, por que é permitido que tumores afetem uma criança que nem nasceu? Resposta: entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que essas impurezas foram parar no seu espírito? A resposta é óbvia. Em vidas passadas. Não é a primeira vez que nós estamos vivendo, nem será a última. Então, é tudo matemático. A lei de ação e reação é infalível. Você planta o que você quiser, só que a colheita é obrigatória. Então, tudo que você faz, tudo que você fala e até tudo que você pensa causa prejuízo, sofrimento ao semelhante e, atenção para o que eu direi agora, e para a natureza do planeta que você habita e que pode dificultar a vida daqueles que virão depois de você. Nós estamos vendo o que está acontecendo na floresta amazônica. Isso fica grafado no teu envoltório perispiritual, deforma o perispírito, e nós vamos precisar de corpos de carne futuros para que corrijam o nosso perispírito e aspire as impurezas que nós colocamos. Então não é Deus que colocou. E certa vez me foi indagado por um professor o seguinte: Paulo César, vem cá, você está me dizendo que os tumores malignos são aspiradores das impurezas do espírito, por exemplo, quando acometem fetos? Não é? Sim. O espírito é imortal, o corpo físico é temporário. Então, por que você, como cirurgião oncológico, remove o câncer dos seus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito? O espírito é imortal. Já que seria uma cura, né? Professor, eu como médico tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Então, essa me parece que é a função que eu tenho na Terra. Agora, eu tenho a graça de ter atravessado o caminho de uma coisa chamada Consolador prometido por Jesus. Uma das principais consolações trazidas pelo espiritismo kardecista cristão é que todos somos imortais. Não é a primeira vez que nós estamos, nem será a última. Outra informação preciosa que me foi dada por Frederic dentro dessa história das doenças. Chegou uma jovem de 30 anos numa cadeira de rodas para ser tratada em uma das nossas reuniões públicas, não em reuniões de materializações. E o Frederic estava atuando no seu médium encarnado. Entenda a encarnação como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive, a entidade fala línguas desconhecidas pelo médium, através do fenômeno chamado xenoglossia. Entrou aquela jovem, toda deformada nas articulações e demasiada pelo uso de corticoide, a mãe empurrando serenamente a cadeira de rodas, e aí o Frederic, ao meu lado, quando viu aquela jovem entrar, falou assim: Paulo César, veja o que nós, ele utilizou o plural, nós fazíamos na Inquisição. Olha. Eu falei: o que nós fazemos, Frederic? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Se eu hoje uso aço e ferro como cirurgião para aliviar e curar, é porque quando eu era da Inquisição usava para torturar e para matar. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Quem nos tirou dos anjos de sofrimento foi Frei Luís. E aí eu me aproximei da mãe da menina e falei assim: minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Ela falou: síndrome de Larsen. Eu nunca tinha ouvido aquela nome daquela doença. Anotei, cheguei em casa,
abri o Google, botei lá síndrome de Larsen, doença rara, acomete 1 em cada 100 mil indivíduos. É uma doença genética, acomete 1 dos 26 mil genes que nós temos. E o que esse gene produz? Uma proteína chamada filamina B. E essa filamina B, sabe onde é que ela entra? Na constituição das articulações do embrião. Como o gene está defeituoso, a filamina vai estar errada. Sabe o que acontece com as articulações? Ainda no feto, se soltam, se luxam, sem trauma. E a criança nasce e as articulações continuam se soltando, se luxando. Imagina a dor que a criança não sente. Bom, como eu estou dentro de uma atividade espiritualista, eu vou dar um passo à frente. Eu fui estudar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles colocavam a vítima em uma roda e puxavam os pés para um lado e as mãos para o outro. Colocavam vítimas amarradas pelos punhos nas costas e na corda que estava amarrando os punhos nas costas da vítima, suspendiam a vítima no ar. Então, as articulações da vítima se invertiam. Imagina a dor que essa vítima não sentia. E ainda tinham cuidado de colocar pesos nos tornozelos da vítima. Priscila, quando eu percebi as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição, eu, estarrecido, constatei que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen, nas articulações. Então, é uma lei matemática. Eu posso plantar o que eu quiser, mas eu vou ser obrigado a colher. Imagina quando isso for comprovado pela nossa ciência. Um dos espíritos que se materializaram em uma reunião especial no final da década de 70, no lar de Frei Luís, foi um espírito decaído. Foi materializado contra a vontade dele e fotografado. Foram 7 reuniões desse tipo. Está no meu segundo livro, Espíritos Decaídos Materializados. O título está dizendo dito. Priscila, aparece um carrasco, que foi fotografado. Nós estávamos com um fotógrafo profissional conosco. Aparece um carrasco na porta da cabine, com toda aquela roupa pesada de um carrasco da Idade Média. Um tecido quadriculado, parecendo escocês, um capuz que ia quase até o teto, 2 rombos nos olhos, e ele aterrado, aterrorizado, sendo fotografado. Depois que terminou essa reunião, o padre Isabel, assessor de Frei Luís, chamou Luís da Rocha Lima e disse para ele o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito, e ele não pode reencarnar. Certo? Se ele foi um carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Então deve ser decepado centenas de cabeças. Ele era um carrasco da Idade Média. Aí eu faço uma pergunta a você e todos aqueles que estão me ouvindo. Nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro um problema de corrupção na Secretaria de Saúde. Se eu desvio os milhões que foram desviados da saúde aqui no Rio de Janeiro, quantas cabeças eu estou decepando? Quer dizer, se soubesse o que os aguarda do outro lado da vida, não estariam fazendo o que estão fazendo. Então, aí é que eu percebo a importância do espiritismo kardecista cristão na modificação do comportamento da nossa humanidade, no comportamento dos nossos políticos, daqueles que são responsáveis pela saúde do povo, pelo saneamento, pela educação. Então, são pessoas que tiveram família, educação, alimentação, lazer, conforto, estudaram nas melhores universidades do planeta e direcionam o seu conhecimento para a corrupção, para o mal. Então, talvez seja essa a causa de você coadunar a existência de um ser infinitamente perfeito e tudo com as populações de rua que eu vejo quando eu vou para o meu trabalho. O que fizeram em vidas passadas? O que fizeram em vidas passadas? Crianças autistas, por exemplo, são muito inteligentes. Quem está por trás das drogas? Químicos. Quem está por trás dos artefatos nucleares, como a bomba que foi lançada em Hiroshima? Físicos. Quem estão por trás dos abortos criminosos realizados na Terra? Médicos. Então, será que essa é uma das razões
uma das razões da ocorrência de crianças autistas, com esse comportamento assim, equivocado, são crianças muito inteligentes e são crianças autistas. Então, tudo isso no futuro será discutido em congressos médicos, em simpósios, em seminários, em sessões clínicas. Nós, como os médicos, em muitos casos, nós estamos tratando os efeitos, nós não conhecemos as causas. As causas estão localizadas no nosso componente extrafísico, principalmente no perispírito, que envolve, ou seria o componente intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Ou seja, tudo isso será viável na medicina mediúnica do futuro. Doutor César, o doutor Paulo César, o senhor afirma que nada é por acaso, que temos, né, a lei de ação e reação, e no caso Sim. hoje do trabalho lá do Lar de Frei Luiz, nem todas as pessoas que buscam ajuda e que buscam cura são curadas, é isso? Como que é essa questão? São beneficiadas. São beneficiadas. Priscila, eu já estou com vou fazer em novembro 71 anos, 71. Quando eu passar por lá de lá, quantos anos eu vou ficar aguardando a próxima encarnação? 100, 200, 300, 500, 1000 anos? Então nós estamos aqui de passagem, todos nós vamos desencarnar. Então o mais importante é a cura do espírito. O mais importante é a cura do espírito. O que eu vejo esses médicos é atuarem no perispírito. E muitas vezes, esses benefícios que o paciente recebe no perispírito, de forma energética, se transmitem também ao corpo físico. Então, é possível também a cura do corpo físico? Sim, mas nunca, jamais, em tempo algum, nenhum paciente que me procurou, eu deixei de realizar aquilo que a medicina me ensinou a fazer. E em casos que eu sei que a medicina pouco pode ajudar, eu abro as portas para a medicina espiritual. E levo ele nas nossas reuniões, como já levei em reuniões, inclusive, de materializações. Bem, agora, nunca prometi nenhum milagre. Olha, você vai entrar numa reunião de materialização, você vai receber um passe mediúnico, você vai sair curado. Não, agora, isso é possível. Só que eu nunca prometi a ninguém e nunca deixei de realizar tudo aquilo que a medicina me ensinou a fazer. Não sei se vai dar tempo, mas eu falei naquela live que você viu, que Sim. eu levei uma dessas reuniões de materializações para uma paciente com câncer de mama com metástase em todo o esqueleto. Bem, ela foi atendida por um médico chamado João Pedro, materializado. Eu estava sentado na cabeceira do leito onde estava a paciente. Deixou a luminescência dele jorrar sobre o corpo da paciente, trazia ampolas de poderosas energias eletromagnéticas que também despejavam sobre o corpo da paciente e começou a conversar com outra entidade que eu não via, mas ouvia a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão só a laringe, e se a laringe não estiver iluminada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Em inglês fluente. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e o fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas pelo médium. A velocidade do inglês que as duas entidades cruzavam era tão rápida que eu não estava conseguindo compreender quase nada. Mas uma palavra as duas repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou sentado no leito, estou comigo perguntando, o que pode haver de tão maravilhoso como uma paciente com câncer de mama com metástase para todo o esqueleto? Calado. Nunca me dirigi à entidade. O problema era conter a minha curiosidade científica quando a entidade se dirigia a mim. E terminou o tratamento, voltou para a cabine, se desmaterializou, e a primeira oportunidade eu perguntei ao Frederic, aquele médico João Pedro, que estava cuidando daquela paciente tão grave, o que ele estava achando de tão maravilhoso na confabulação com a outra entidade médica que eu não via, mas ouvia a voz? Resposta: a forma como ele estava aceitando a prova da sua doença. Olha, ela não estava blasfemando contra Deus, não estava acusando os médicos, e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando serena e resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito, que
que sirva de lição para todos nós, porque todos nós, em um determinado momento, passaremos por um distúrbio de saúde. E esse distúrbio pode ser tão profundo que pode nos levar à desencarnação. Esse programa é uma grande lição para todos nós. Para a gente finalizar, doutor Paulo, eu queria que o senhor deixasse um recado para os médicos que eventualmente estão nos assistindo. Bom, eu sou cirurgião. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico ou sala de cirurgia sem colocar na minha mente o médico dos médicos ao meu lado. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. O hospital, a enfermaria, o centro cirúrgico e o consultório são ambientes sagrados. Uma dessas médiuns médicas, está descrito a experiência dela no meu livro A Medicina Mediúnica do Futuro, me descreveu o que ela vê quando entra no centro cirúrgico. Ela vê mais médicos desencarnados do que médicos encarnados. Nenhum de nós está sozinho. Recebemos intuição, vai pela direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Então, está se desenhando à nossa frente uma ciência extremamente complexa e que será abordada pelos médicos médiuns do futuro. Tenhamos confiança, não somos médicos por acaso. Temos uma missão a cumprir e estamos cumprindo. E seremos, provavelmente, médicos poderosos, médiuns em nossas vidas futuras. Dr. Paulo César Frutuoso, aqui no Esferas da Vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Dr. Paulo. Foi uma honra, uma alegria, uma injeção de ânimo para o nosso progresso de vida espiritual. É muito bom saber que a gente tem ainda muito, mas muito que aprender. E é muito bom saber que a nossa saúde cada vez mais estará unida aí, a saúde integral com a saúde espiritual, física, emocional. Muitíssimo obrigada, Dr. Paulo. Eu que agradeço pela honra, pelo convite e pela participação num programa tão importante de vocês. Muitíssimo obrigada. O Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Lembrando, né, que nós temos reapresentação do Esferas da Vida na TV Cultura Paulista, toda quinta também, às 5h40 da tarde. Uma grande noite para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.